Olá, sou a professora Irene. E eu sou o professor Fábio Ferraz. Prepare-se para ampliar seus conhecimentos. Vamos Vamos lá? lá? Na aula de hoje, nós iremos falar sobre a camada de valência. O que é esta camada e como fazer para descobrir esta camada, ou seja, falar sobre a distribuição eletrônica de um átomo. Mas antes de falarmos sobre a camada de valência e sobre a distribuição eletrônica dos átomos, vamos fazer uma revisão rápida sobre a parte de átomos. Lembrar que toda a matéria ela é formada por átomo. E o átomo é um elemento químico que vai apresentar elétrons de carga negativa orbitando o núcleo do átomo, os prótons de carga positiva que vão estar no núcleo do átomo e os nêutrons de carga nula que também vão fazer parte do núcleo do átomo. Então nós temos o núcleo do átomo com prótons positivo e nêutrons nulo. E orbitando em volta deste átomo, na periferia do átomo, nós temos o elétron de carga negativa. E devemos lembrar que os átomos nada mais são do que cada elemento químico da tabela periódica. Então, a tabela periódica, ele representa os diferentes átomos. E devemos lembrar que os átomos, quando se unem, vão formar as chamadas moléculas. Então, molécula nada mais é do que a união de átomos. Quando eu tenho um conjunto de moléculas reunidas, eu vou formar as chamadas substâncias. Lembrar que essas substâncias, elas podem ser formadas por moléculas que possuem os mesmos átomos, então, ou seja, átomos todos iguais, eu vou formar uma substância do tipo simples. E se essas substâncias forem formadas por moléculas que apresentem diferentes tipos de átomos, eu vou falar que é uma substância composta. E temos que lembrar também que quando eu tenho duas ou mais substâncias unidas num único sistema, nós formamos as chamadas mistura. E essa mistura, ela pode se apresentar de duas formas: da forma heterogênea ou da forma homogênea. A forma heterogênea é aquela forma onde eu visualizo duas faixas diferentes de substâncias, duas ou mais faixas diferentes de substâncias, sendo que eu estou examinando ou a olho nu ou ao microscópio. Já a mistura, que se apresenta num sistema homogêneo, é aquele sistema onde eu tenho duas ou mais substâncias, porém eu só visualizo uma única faixa. Então eu sei que tem duas ou mais substâncias, mas olhando a olho nu ou ao microscópio, eu só visualizo uma única faixa. Então, se eu tenho uma faixa, sistema homogêneo. Se eu tenho duas ou mais faixas, eu tenho um sistema heterogêneo. E vamos agora falar sobre a camada de valência, também representado pela sigla CV. A camada de valência é a última camada de distribuição eletrônica de um átomo. Pode ser a camada mais externa, também é a que fica mais distante do núcleo atômico. De acordo com a regra do octeto, a camada de valência precisa de 8 elétrons para se estabilizar. Então, primeira coisa que temos que lembrar,
o que é esta regra do octeto. Ela é uma regra que diz que os átomos, elementos químicos, eles podem ser instáveis ou podem ser estáveis. Os átomos instáveis são aqueles que não estão felizes, portanto, eles querem fazer ligações químicas. Já os átomos estáveis são aqueles átomos felizes, logo, não querem fazer ligação química com nada nem ninguém. Os exemplos que nós temos de átomos estáveis são os átomos nobres, que vão fazer parte dos gases nobres. São aqueles elementos químicos que vão ter a camada de valência com valor de 8, com a única exceção que é o átomo hélio, que a camada de valência igual a 2 já o torna estável. Aos demais átomos da tabela periódica, se tiver 1, 2 ou 3 elétrons na sua última camada, podemos, de forma geral e bem simplista, classificar como átomos do tipo metal, que são átomos com predisposição de perder esses elétrons para chegar à sua estabilidade. Já os átomos, elementos químicos, que apresentarem a camada de valência com valor 4, 5, 6 ou 7 elétrons, são aqueles átomos que podemos classificar de forma bem geral e simplista como átomos do tipo não metal. E são átomos que têm a tendência de receber elétron para que na sua camada de valência chegue aos 8, e então se torne estáveis. Então, através da regra do octeto, nós temos os átomos estáveis e os átomos instáveis. Tudo bem? Então, voltando agora para a camada de valência. Então, vamos usar o exemplo do zinco. O zinco, na tabela periódica, ele vai apresentar o número atômico 30. Então, ele tem 30 número de prótons e 30 número de elétrons, já que para estudo, o número de prótons e elétrons, eles são idênticos. Se eu tiver 30 elétrons, esses elétrons não vão estar jogados aleatoriamente neste átomo. Eles vão estar organizados e distribuídos de forma organizada, padronizada, que é o que nós vamos ver durante a aula para falarmos sobre distribuição eletrônica. Então, já adiantando a nossa aula, nós vamos ver que nós temos órbita. Cada uma dessa linha representa uma órbita. E nós vamos ver que existe uma quantidade máxima de elétron por órbita. Então, na primeira órbita, vão caber apenas no máximo 2 elétrons. Então, nós temos uma forma que é isso que nós vamos ver com calma durante a aula, que é essa distribuição. Então, na primeira órbita, que eu vou chamar de órbita 1 por enquanto, vai caber no máximo 2 elétrons. Isso para todos os átomos, inclusive para os átomos nobres. Na segunda camada, na segunda órbita, nós vamos aprender, mas vamos saber que vai caber no máximo 8 elétrons. Então, se eu tenho 30 no total, 2, com 8 temos 10 elétrons já distribuídos. Na terceira camada, vai caber no máximo 18 elétrons. Então, vai ter 18 daqui, com mais 2, 20, com mais 8, 28 elétrons já distribuídos. Se tenho 30 no total, faltam 2. Então, esses 2 elétrons vão estar na quarta órbita, na quarta camada desse elétron. E acabaria este elétron com 2 elétrons, sua última camada. Então, se a última camada é esta,
Então, nós vamos falar que a camada de valência do elemento zinco é 4s. Então, a sua camada de valência vale 2. Por isso, dizemos que o zinco ele é um átomo do tipo metal, de forma bem geral e simplista. Né? Ele estaria na categoria dos metais, né? E não necessariamente dos não metais ou nobres. Né? Então, numa categoria bem simplista para entendermos, ele seria um átomo do tipo metal. Portanto, com tendência de perder esses dois elétrons para poder ficar estável. Isso seria camada de valência. É a quantidade de elétron que vai ser encontrada na última camada, na última órbita do átomo. Como acabamos de ver, portanto, a camada de valência do elemento zinco é 2. E desta forma, classificamos ele como um átomo do tipo metal. E, baseando-se na camada de valência, nós podemos, portanto, dividir os átomos em 3 tipos. Os átomos nobres são aqueles que terminam sua camada de valência no valor de 8, com a única exceção que é o hélio, que com 2 já está estável. Os metais, átomos metais, são aqueles que, de forma geral, sua camada de valência apresentam 1, 2 ou 3 elétrons. E os átomos não metais, aqueles que apresentarem na sua camada de valência, de forma geral, os número 4, 5, 6 ou 7 elétrons. Os átomos metais são aqueles que tendem a perder, doar elétrons. Se elétron é uma carga negativa e ele perde, logo ele se torna um íon positivo e é chamado de cátion. Já os átomos do tipo não metais são aqueles que têm preferência por ganhar elétron, receber elétron. Portanto, se elétron é uma carga negativa e ele recebe o negativo, eles se tornam mais negativos. Então, eles se tornam íons mais negativo. Então, nós chamamos de ânion. Sendo assim, a camada de valência é a última camada de distribuição eletrônica de um átomo. Por ser a camada mais externa, também é a que fica mais distante do núcleo atômico. De acordo com a regra do octeto, a camada de valência precisa de 8 elétrons para se estabilizar. Assim, os átomos adquirem estabilidade quando tem 8 elétrons na camada de valência. Isto acontece com os gases nobres. Eles apresentam a camada de valência completa. A única exceção é o elemento hélio, que possui 2 elétrons. Os demais elementos químicos precisam fazer ligações químicas para receber ou perder os elétrons faltantes ou a mais, para alcançarem os 8 elétrons na camada de valência. Os elétrons da camada de valência são os que participam das ligações, pois são os mais externos e energéticos. Em relação à camada da eletrosfera, conforme o modelo atômico de Rutherford-Bohr, os elétrons giram ao redor do núcleo atômico em diferentes camadas energéticas. Existem 7 camadas, designadas pelas letras K, L, M, N, O, P e Q. Cada camada suporta o número máximo de elétrons. Neste slide, podemos ver o exemplo de átomos estáveis e de átomos instáveis. Então, pegamos aqui, por exemplo, o neônio, que é um átomo nobre. Na tabela periódica, ele vai apresentar o número atômico com 10. Portanto, ele tem 10 prótons e 10 elétrons.
Se eu fizer a distribuição primária desses 10 elétrons, na primeira camada cabem 2 elétrons. Então, 10 menos 2, 8. Na segunda camada dele, 8 elétrons. Portanto, se a camada de valência é 8, ele é um gás nobre. E ao fazer a distribuição de qualquer um desses elementos aqui mostrados, vai chegar na camada de valência 8. E se chegou na camada de valência 8, eles são átomos estáveis, logo não fazem ligações químicas. Em comparação, nós temos aqui 2 átomos instáveis, portanto, favoráveis às ligações químicas. Nós temos aqui o átomo oxigênio. Se eu olhar na tabela periódica, eu vou ver que o oxigênio ele apresenta um número atômico 8. Se tem 8 prótons, tem 8 elétrons. Na primeira camada cabem 2. Portanto, sobrou na segunda camada 6 elétrons. Então, a camada de valência dele é 6. Por isso, ele é susceptível a receber 2 elétrons. Ele gosta de receber 2 elétrons. O outro átomo que nós temos seria o do carbono, que apresenta 6 elétrons, já que o número atômico dele na tabela periódica é 6. Na primeira camada, 2 elétrons. Na sua segunda camada, só sobrou 4 elétrons. Portanto, a camada de valência dele é 4. E ele gostaria de receber mais 4 elétrons, então ele faz mais 4 ligações para buscar a sua estabilidade. Então, como vimos, o átomo ele apresenta próton e nêutron no seu núcleo e elétrons na sua periferia, sendo que esses elétrons são distribuídos pelas 7 órbitas do elétron. A órbita K, L, M, N, O, P e Q, sendo que cada uma dessas órbitas suportam um número máximo de elétrons, e assim é feita a distribuição destes elétrons. E vamos agora ver uma forma de fazer a distribuição através de Linus Pauling. Então, vamos falar agora sobre o diagrama de Linus Pauling, que nada mais é do que uma fórmula de tentar distribuir os elétrons de uma forma mais simples. Então, lembrando que a distribuição se dá por níveis. Nós temos o nível K, L, M, N, O, P e Q, que nada mais são do que os níveis orbitais que o átomo possui. E que cada nível suporta um número máximo de elétrons por camada. Então, ele pegou essas camadas e subdividiu essas camadas em subníveis chamadas SPDF. E cada subnível vai suportar um número máximo de elétrons. Então, na camada S, o número máximo de elétrons é 2. No subnível P, vai caber no máximo 6 elétrons. No subnível D, 10. E no subnível F, 14. Então, veja que agora nós temos os níveis, que seriam as órbitas K, L, M, N, O, P, Q, que são as 7 níveis, onde foram divididos por subníveis, 4 subníveis, onde cada subnível, S, P, D e F, suporta uma quantidade máxima de elétrons. Então, o elétron vai estar aqui na parte de cima. O número 1, 2, 3, 4 se refere ao nível, à camada eletrônica, S ao subnível, P subnível, D subnível, F subnível. E o número em cima indica a quantidade de elétrons. Então, além de distribuir a camada K, L, M, N, O, P, Q em subníveis S, P, D, F, ele também pôs uma ordem de distribuição. Então, a seta ela vai indicar
as ordens que tem que ir. Então, sempre começa a distribuição para a primeira camada, 1s2. Partindo do 1s2, quando volta, vai para o 2s2. Depois, vem para o 2p6. Se não terminou de preencher, vem para o 3s2 a camada. Se não preencheu o número de elétrons ainda, vai voltar para cá, 3p6, 4s2. Então tem uma regra, isso aqui tem que ser decorado, vamos assim dizer, tem que ser guardado, porque esta é a regra de distribuição de Linus-Pauling. Então você vai usar a órbita 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, os subníveis S, P, D e F e a sequência de distribuição. Parece ser complexo, mas nos exercícios você vai ver que vai ser muito mais fácil. E o que confunde geralmente é exatamente esta regra de distribuição. Então, eu não vou preencher primeiro o 3S2, depois o 3P6, depois o 3D10. Não. Vai ser distribuído por esta linha, por essa ordem. Então, chegou no P6, vem para o S2. Chegou no P6, vem para o S2. Quando chegou no S2 não preencheu, aí você vai usar o D10. Então parece um pouquinho complexo mesmo, diferente, mas guardem este desenho. É esse que vamos usar nas próximas slides. Então, como vimos, a distribuição de Linus-Pauling, ele serve na forma diagonal. Deve ser feito na forma diagonal e não na horizontal e nem na vertical, mas sim na diagonal. Antes de fazermos os exercícios de fixação e memorização, vamos apenas lembrar que temos dois tipos de apresentação de tabela periódica. Nós temos autores e examinadores que gostam de usar como referência a apresentação em famílias A e B, que eu vou chamar de descontínua para ficar mais fácil. E nós temos autores e examinadores que gostam de usar a apresentação da tabela periódica na forma de famílias contínuas. Então vamos olhar as diferenças gerais de uma para a outra. Na apresentação descontínua, que é aquela por famílias A e B, então nós temos os elementos químicos, que vai ser igual nas duas tabelas, a quantidade de número atômico e massa atômica, que vai ser igual para as duas tabelas. Então, o elemento químico não muda de posição. O que muda é a apresentação da família. Então, na família descontínua, vamos assim chamar, nós temos o grupo 1A, que seria o grupo A da família A, e temos o grupo da família B, que são os intermediários. Então, às vezes a pessoa fala, o 3B, 5B, 7B. E dependendo da tabela que você usar, vai dar uma diferença. Por quê? Um outro tipo de apresentação de tabela periódica é a contínua, que vai da família 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 até 18, conforme a sequência apresentada na tabela periódica. Então, a família 4, só a família 4 de uma tabela, ele vai ser a 4B da outra. Olha que diferença. A família 7B de uma vai ser a família só 7 da outra. Aqui nós temos a família 10 dessa tabela. Na outra tabela, não vai ter o 10. O 8, 9 e 10 vai estar tudo agrupado na família 8B. Então, olha, parece uma diferençazinha simples, mas aqui eu tenho a família 9, família 10 e família 8. Na outra tabela, eu vou estar tudo agrupado numa família só, a 8B. Então essas coisas confundem a gente, é normal mesmo se embananar no começo, por isso que o ideal é você olhar as duas tabelas, ver as principais diferenças e depois de comparado,
acabar escolhendo uma para servir como seu guia, mas lembrando que existe a outra forma de apresentação. Então, uma vai ser apresentada na formas de famílias A e B, e a outra vai ser apresentada na forma somente de família. Então, aqui nós temos, por exemplo, a família 18, que é a 8A. Nós temos aqui a 17, que é a 7A. Então, só vai mudar a forma de chamar as famílias, mas a posição dos elementos químicos, o seu número atômico e a sua massa é a mesma. Isto não muda. Vamos agora fazer um simulado, um exercício. Vamos supor que eu quero saber qual a camada de valência do elemento químico berílio. Primeira coisa que eu tenho que fazer, saber qual é o seu número atômico, pois o seu número atômico ele vai representar o seu número de prótons e, para estudo, o número de prótons é igual ao número de elétrons. E a camada de valência, ela representa qual é a última camada de elétrons que eu tenho no meu átomo. Então vou lá na minha tabela periódica. Ou vou usar a tabela contínua, tá aqui, berílio, eu sei que ele tem o número atômico 4, portanto ele vai ter 4 elétrons. Se eu usar a tabela descontínua, ele vai fazer parte da família 2A. Veja que é a mesma coisa, berílio com o número atômico 4, certo? Então, primeira coisa, você e seu amigo tem que falar assim, vamos usar a mesma tabela para que possamos falar a mesma linguagem da família. Senão você vai falar uma família, ele vai procurar, não vai encontrar, e ele vai falar assim, você errou e os dois acertaram muitas vezes. Então, definido a tabela que vai usar, ou a contínua ou a descontínua, você vai falar, o berílio está na 2A, se for a descontínua, ou está apenas na família 2, se for na contínua. Independente de qual for a tabela, nós estamos visualizando que o número atômico é 4. Então, se ele tem 4 como número atômico, eu sei que ele tem 4 prótons e 4 elétrons. Então, eu vou ter que distribuir esse número 4. Temos que montar a tabela. Então, essa tabela tem que ser memorizada, porque ela é uma forma de apresentação. Então, aqui está os níveis, que são 7, o K, L, M, N, O, P, Q. E aqui estão os subníveis, S, P, D e F. E temos que fazer essa distribuição lembrando das camadas que cada um suporta. Então, na subcamada S, eu tenho no máximo 2 elétrons. Na P, 6, na D, 10 e na F, 14. Isso eu tenho que lembrar. Além de lembrar disso, então fez essa montagem, eu tenho que lembrar da distribuição, a sequência, lembrar que é na forma diagonal, não é nem horizontal e nem vertical. Então, de 1s2 vem para 2s2, vem para 2p6, depois 3s2, depois 3p6, depois 4s2 e assim sucessivamente. Então, essa sequência eu vou ter que memorizar. Vamos voltar na sequência. Primeira coisa, eu tenho que saber quanto vale o elemento químico. Este elemento eu vou na tabela periódica, vejo o seu número atômico e é 4. Monto essa tabela, tem que ser memorizada essa tabela. E lembrar que cada subnível cabe uma quantidade certa de elétrons. Depois lembrar que a distribuição ela é diagonal, certo? Então eu vou começar agora a distribuir. 4 eu tenho na primeira camada 1s2. 2 menos 4 sobram 2. Então na segunda camada 2s2, é o número máximo de elétron. Se eu somar aqui esse elétron com este elétron, 2 mais 2 vai dar 4 elétrons. Então já fiz a distribuição. Qual que é a camada de valência? Portanto, a camada de valência 2s2, sendo que eu tenho 2 elétrons na última camada. Então o resultado estaria aqui. Qual camada de valência? 2, porque afinal ele apresenta
2 elétrons na sua última camada. Se é 2, nós podemos dizer que ele é um metal e, portanto, ele quer perder 2 elétrons na sua ligação química. Ele doa 2 elétrons. Ficou muito confuso. Vamos para uma outra análise. Então, aqui a tabela periódica novamente, que vai servir como referência sempre, né? Vamos fazer agora a distribuição do enxofre. O enxofre, ele é um elemento químico que, se eu procurar na tabela periódica, vai fazer parte do grupo 6A ou da família 16. Então, vamos usar aqui a tabela. Eu escolhi a tabela contínua para ficar mais fácil de vocês encontrarem. Então, a família 16 está aqui, enxofre está aqui. Este enxofre, ele tem o seu número atômico 16. Então, vou voltar novamente para cá. Então, eu sei que agora ele tem o número 16 de número atômico, e nós já vimos que o número atômico é a mesma coisa que o número de elétrons, portanto, ele tem 16 elétrons. Vou fazer a distribuição. 1s2, então 16 menos 2 sobrou 14 elétrons, certo? Então, agora sobrou 14 elétrons. De 1s2, eu venho para 2s2, então menos 2 elétrons. Então agora 14 menos 2, sobrou 12 elétrons para distribuir. Do 2s2, eu venho para o 2p6. Então agora 12 menos 6 daria 6 elétrons. De 2p6, eu venho agora para 3s2. Então tá aqui, 3s2 de 6 menos 2, agora sobraram 4 elétrons. E, portanto, no P6 cabem até 6 elétrons. Só que eu não tenho 6 elétrons. Eu tenho agora 4, que foi que faltou. 4 menos 4, 0 elétrons, estão todos distribuídos. Então, eu chego à conclusão de que, na camada de valência do enxofre, eu tenho 3p4, só que no mesmo nível, que é o 3, eu tenho mais 2 aqui. Então, a mesma camada de valência é o 3. Então, eu tenho 3s2, 3p6. Qual que é o número de valência? 2 mais 4, 6. 6 é o número de valência. Como nós colocamos os átomos de uma forma simples, dividida, de 1 a 3, metal, de 4 a 7, ametal ou não metal, e 8, átomo nobre. Então, como ele tem o número de camada de valência 6, eu vou definir como um ametal. Como ele quer chegar até 8, para chegar a 8, ele tem que fazer o quê? 2 ligações. Então, esse átomo ele não gosta muito de perder elétron, ele gosta mais de ganhar elétron. E para se estabilizar com 8, ele quer ganhar 2 elétrons de outro átomo qualquer. Vamos fazer um outro exemplo agora. Vamos agora fazer a distribuição eletrônica do elemento químico polônio. O elemento químico polônio, por exemplo, ele vai estar na família 6A ou 16. Então, mais uma vez, olhando nossa tabela periódica, família 16, nós temos o polônio, que vai ter como número atômico o número 84. Então, nós temos lá polônio da família 16 ou 6A, que tem seu número atômico, que é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons, 84. Então, eu sei que tem que fazer a distribuição de 84 elétrons. Qual é a sua camada de valência? O mesmo princípio. Eu vou colocar os níveis, KLMNOPq, vou colocar os subníveis, né? Colocar 1s, 2s, 2p, 3s, vou distribuir os subníveis, lembrando de quanto cabem de elétron em cada subnível, certo? Feito esta tabela, eu tenho que lembrar sempre que eu tenho que olhar de forma diagonal o caminho dela. Feito isto, vou começar a distribuir. Então, eu tenho 84 menos 2, depois eu venho para 2s2, 2p6, de 2p6 venho para 3s2, agora eu volto para 3p6,
4s2, volto para 3d10, vou seguindo a minha distribuição. O que eu observo no final, que quando chegar no 6p4, eu cheguei a 84 elétrons. Então, se eu somar todos os números de elétrons que tem aqui, eu vou chegar ao número de 84. Pronto. Aí vem a outra dúvida que vocês têm. Qual que é a camada de valência? Então, a camada de valência, eu vou olhar o nível que chegou os meus elétrons. Então, qual foi o nível? 6. Então, chegar até o nível 6, que é o P. SP, S2, P4. Então, eu vou somar agora os elétrons. 4 mais 2, 6. Então, vejo que eu tenho agora camada de valência número 6. Então, não é o último número que aparece, e sim o último nível que aparece. Então, camada de valência, eu vou somar a quantidade de elétrons que tem no último nível, na última camada. Então, eu vou somar o 2 do 6s2 e o 4 do 6p4. 2 com 4, 6. Aqui está o número da minha camada de valência. Dentro daquela regra genérica que nós colocamos, vamos chegar à conclusão de que o polônio ele é um átomo do tipo ametal, ou não seja, não é um metal puro, né, que vai se estabilizar fazendo duas ligações. Vamos para mais uma distribuição eletrônica. Vamos imaginar agora o elemento cálcio. O cálcio, se eu examiná-lo, eu vou na tabela periódica e vejo que o cálcio está na família 2, né, ou na família 2A. Aqui está o cálcio. E vai ter o número atômico 20. Então, vou voltar lá e vou colocar número atômico é igual a próton, é igual a elétron, 20. Então, eu tenho que distribuir 20 elétrons. Seguindo os mesmos princípios, vamos lá. 20 menos 2, 18. 18 menos 2, 16. 16 menos 6, 10. 10 menos 2, 8. 8 menos 6, 2. 4s2, cheguei à conclusão de que agora acabou meus elétrons. Então, se eu somar todos esses elétrons, eu vou chegar na quantidade de 20, que era a quantidade elétrica que eu podia distribuir. Eu tenho quantas camadas 4? Apenas uma. Portanto, agora sim, a camada de valência do cálcio vale 2, porque eu só tenho 2 elétrons na última camada. Como ele está entre 1, 2 e 3, nós vamos classificá-lo como um átomo metal. Então, ele é um metal. E ele quer perder esses 2 elétrons em excesso, para que na sua última camada ele fique com 8. Então, 6 mais 2, 8 elétrons, que é o que ele busca na sua última camada. Então, ele gostaria de perder 2 elétrons. Vamos dar continuidade a um outro tipo de distribuição. Vamos lá. Vamos imaginar agora o rádio, que é um outro elemento químico. Para localizar o rádio, olhando minha tabela periódica, mais uma vez, vou olhar ou no grupo dos 2A, se for a descontínua, ou a família 2, se for do grupo da tabela contínua. Então, vamos observar. Então, o rádio, ele está aqui, certo? É um elemento químico da família 2A ou 2. Ele vai estar com o número atômico 88. Então, ele tem 88 elétrons. Ao fazer a distribuição eletrônica, se eu somar todos esses elementos químicos, eu vou chegar no valor final de 88 elétrons, quando ele chegar na camada 7s2. Então, aqui está a sua camada de valência, 7s2. Nesta camada de valência, ele vai apresentar quantos elétrons? 2. Então, a camada de valência dele é 2. Portanto, ele é um metal e, mais uma vez, ele quer perder 2 elétrons. Se ele perder esses 2 elétrons, a sua última camada vira camada 6. Se eu somar 6s2 com 6p6, vou chegar a 8 e ele se torna um átomo estável. Então, se ele perder esses 2 elétrons, ele se torna um átomo estável, porque na sua última camada de valência ele vai ter
8 elétrons. Então vejam que os elementos químicos, eles buscam sua estabilidade, que vai ser ou igual do gás hélio, que seriam 2, mais 2 na sua última camada, quando distribuída, que é a exceção, mas a grande maioria quer chegar na camada 8, que é o dos gases nobres. Então vamos mais uma vez, agora temos o sódio, por exemplo. Se eu olhar na tabela periódica, eu encontro o sódio na 1A ou na família 1. Então vamos lá, tabela periódica, vamos procurar o sódio está aqui, certo? Ele vai apresentar 11 como número atômico, que é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons, então vou ter que distribuir 11 elétrons. Feita a distribuição, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Se somar, 2 com 2, 4, 4 com 6, 10, com mais 1, 11, que é a quantidade de elétrons que o sódio tem. A última camada é o último nível, 3. Quantos elétrons no último nível? 1. Então a camada de valência dele é 1. Logo, ele é um átomo do tipo metal e ele quer perder este átomo, ele quer perder esse elétron. Ao perder esse elétron, vai ficar na sua última camada com 8 elétrons na sua última camada. Então, é isso que eles buscam. Mais uma vez, para nós finalizarmos essa parte de distribuição eletrônica, temos aqui dois gases nobres. Então, nós temos o neônio e o argônio. O neônio e o argônio, se eu de novo olhar a tabela periódica, o neônio vai ter 10 no número de elétrons, enquanto que o argônio vai ter 18. Para conferir, vamos lá. Argônio 18, neônio 10, certo? Então, fazendo a distribuição como qualquer outro átomo, 1s2, 2s2, 2p6. Se eu somar aqui, 2 com 2, 4, com mais 6, 10. 10 é o número de elétrons. Fiz a distribuição. Na última camada, que é a camada 2, já que essa é a camada última dele. Eu tenho o quê? 2 com 6, 8 elétrons. Esses 8 elétrons vão dar a estabilidade desse átomo. Portanto, ele é um átomo chamado nobre e que não quer fazer ligação nenhuma. Outro exemplo, vamos agora para o argônio. O argônio, na tabela periódica, nós já vimos que tem 18 elétrons. Se tem 18 elétrons, vamos fazer a distribuição de 18 elétrons. Monto a minha tabela, respeitando o lado diagonal da distribuição. Então vamos lá, 2 com 2, 4. 4 com 6, 10. 10 com 6, 16. 16 com 2, 18. Fiz minha distribuição, 18 elétrons. A última camada é a camada 3. Veja que a última camada é a camada 3. Quantos elétrons na camada 3? 2 com mais 6, 8. Portanto, a camada de valência é 8. Nós estabilizamos que 8 é um átomo nobre, e se é um átomo nobre, ele quer fazer 0 ligações químicas. Então, lembrar que os elementos químicos que têm a camada de valência 8, eles são estáveis, átomos estáveis não querem fazer ligações químicas. E assim damos por encerrado a nossa aula de distribuição dos elementos químicos. Continue conosco e até a próxima aula. Agradecemos o seu interesse. Continue buscando sempre o seu conhecimento. E continue a assistir às nossas aulas. Até mais!